Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Modular Cripto, sua fonte de informação e conhecimento na Web3. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui na Modular o Rob, que é builder, desenvolvedor e cofundador do protocolo Pods Finance, um protocolo bastante interessante. Aí, Rob, seja muito bem-vindo aqui no canal da Modular, cara, é um prazer ter você aqui com a gente. Boa. Pô, muito obrigado pelo convite para falar de um tema final, fechar o ano aí, né? Falar de Exato. roadmap do Ethereum, tema que eu gosto de conversar. Boa, boa. Rob, cara, vai ser um prazer demais falar isso com você. Tem muita coisa acontecendo interessante no roadmap da Ethereum, muita coisa que já aconteceu também muito legal, muita coisa que também vai acontecer nos próximos tempos, que deixam os entusiastas, como por exemplo nós dois aqui, bastante intrigados. E Rob, eu quero começar com uma pergunta até um pouco filosófica aqui, cara, até pra gente devagar um pouquinho. Cara, por que Ethereum? O que você vê de valor nesse ecossistema e por que você está envolvido com isso hoje? Puta, que legal. Pergunta bem boa para começar. Comecei já daquela, né, Rob? É, não, eu acho que é legal, porque acho que a gente tende a mergulhar na tech ou num tema, e aí você vai esquecendo você mergulha e esquece ali para onde que a gente está indo, por que que isso é importante, né? Então eu vou dar um pouco de contexto de. Vamos lá, eu acho que tem vários ângulos, né, de você enxergar o Ethereum. E eu acho que isso é legal porque, pelo fato de ter vários ângulos de vantagem do que o Ethereum traz, você acaba atraindo uma comunidade muito plural, né? Você tem os libertários que enxergam a descentralização como grande valor, você tem a galera de mercado tradicional que fala que ainda está em Excel, o mercado financeiro fala, não, isso aqui é muito ineficiente, então ele vem pelo lance da ineficiência. Você tem um lado até meio social do cara que olha para as estruturas de poder e fala, não, descentralização é um caminho. Então acho que é muito plural isso, né? Mas eu acho que a vantagem que o Ethereum traz como uma linguagem universal para programar ativos financeiros que não se limita só a isso. Eu tenho viés do ativo financeiro porque eu estou em DeFi, né? Mas aí começa a explorar o NFT. Provavelmente o Vitória que não pensou nesse caso de uso quando você volta lá em 2015 e ele escreveu o white paper. Eu acho que ele não imaginava que, né, ia ter o NFT do macaco estourando tão cedo, né? Mas eu acho que o grande salto de valor para mim que eu vejo do Bitcoin, que é porque estamos aqui hoje para o Ethereum, é ter evoluído tanto nesse ecossistema de programar o valor, né? Hoje eu nem chamaria de dinheiro porque o dinheiro tem diferentes formatos, né? Um NFT é um dinheiro, pode ser considerado. Token de governança pode ser considerado um dinheiro. Então, eu acho que essa programação do valor, essa rede descentralizada de programação do valor, é um ângulo que eu gosto muito. Eu também somaria um segundo ângulo, que é um texto do Chris Dixon, que ele fala que o Ethereum ele é um dos exemplos, o Ethereum, o Bitcoin, as redes blockchains, elas são um dos exemplos da evolução do open source para o open service. Não sei se você já viu esse ângulo. Eu gosto bastante desse ângulo também, porque o open source, ele tem aquele problema de que toda vez que você. Ele não é um serviço, né? O open source é um código que você pode utilizar e ele te dá um certo benefício. Mas quando você transforma isso num serviço rodando de uma forma que ele consegue ser aberto, porque os incentivos econômicos foram bem criados, você evolui, né? E eu acho que o primeiro open service que a gente viu assim na história poderia pegar como exemplo o Torrent. Só que o Torrent não tinha os economics tão bem encaixados para ele ser um open service sustentável. Então sempre ficava aquela, putz, cara, eu dou, mas eu não recebo, e eu não ganho nada por estar contribuindo. Então, talvez se o Torrent tivesse é, melhorado, né, fechado melhor o economics, ele poderia ter sido aí um dos primeiros open service. Então, acho que esse ângulo do open service é bem interessante também de olhar para o Ethereum, mas acho que não só especial dele, né? As blockchains em geral têm essa capacidade. E agora não só em nível blockchain, mas no nível da aplicação também, nos protocol layers. Também acho que o nosso entendimento do que é uma aplicação vem mudando, né? Porque o Uniswap é protocol layer também, mas não é o protocol layer tão embaixo como a layer 1 aí, né? Mas essas aplicações que a gente chama aí, que são os primeiros smart contracts em cima da camada base,
também tem essa característica, né, de serviço aberto, que às vezes, dependendo de como ela é criado, ela é até atualizada de forma descentralizada direta, né? A governança é um chain mesmo, né? Enfim, então, eu acho que o Ethereum traz isso para a internet, né? A tal da camada de valor programada em cima da camada de comunicação e transmissão de dados que a gente criou aí, chamada internet. Perfeito, excelente resposta. Eu acho que, por mais que não tinha resposta certa, mandou muito bem nessa aí, ó, Rob. E, Rob, pô, avançando um pouquinho aqui, né, em novembro de 2022, o Vitalik postou uma espécie de infográfico do que seria o roadmap da Ethereum, né, introduzindo as novas fases, The Merge, The Surge, The Verge, The Splurge. E aí eu queria te perguntar, cara, o que, que você absorveu desse roadmap? E aí, pô, já aproveitando e já encabeçando outra, o que você espera do futuro da Ethereum, Rob? Boa. Posso dar uns passos para trás, então, para responder essa daí? Eu acho que a primeira coisa para abrir essa resposta sobre o merge, surge, verge, né, é que o roadmap do Ethereum ele mudou muito, né, ao longo dos anos. E eu acho que isso eu acho que é um ponto positivo para o roadmap do Ethereum dele ir se adaptando. Porque é muito difícil, né, você traçar um plano de 5 anos para algo e seguir cegamente o plano, né? O Ethereum, eu lembro uma curiosidade, quando eu comecei em cripto, eu tinha uma empresa que era um agregador de order books aqui no Brasil, em 2017. A gente se conectava lá na Foxbit, que o mercado Bitcoin na época não tinha Binance, e buscava o melhor preço. E meu sócio na época, ele era um dos caras que tocava a comunidade do Ethereum em São Paulo, e ele saiu, ele desistiu de Ethereum, e um dos motivos era porque o merge não saía. E era 2017. E aí o merge foi sair ano passado, né? Esse ano, nem. Foi ano passado, né? Final do ano passado. É, até a gente conversa de vez em quando. Ele ficou tão irritado com a demora do merge que em 2017 ele desistiu. Então, eu acho que isso é um exemplo de que mostra que o roadmap vai evoluindo, né? Ele vai trocando. E eu acho que, dando uns passos para trás de qual que é a responsabilidade que uma Layer 1 deveria ter, né? O que uma blockchain, qual que são os objetivos? Para quem não lembra, quem não estava aqui, o Ethereum, ele chegou um momento que a Foundation, a fundação, ela tinha muita responsabilidade. Ela tinha time pesquisando privacidade, escalabilidade, e ela tinha time fazendo browser, ela tinha time de wallet, que o Vandersand e o Everton trabalharam no Paris. Tá? Teve um momento que o merge estava demorando tanto que eles mudaram, foi quando a Mia Gush entrou como a líder da Foundation e começou a cortar, falou, não, gente, a gente tem que focar. Qual que é a responsabilidade da Layer 1? Uma dessas responsabilidades era a escalabilidade. E até essa responsabilidade, que era o sharding inicial, antes de ser o tal do Dunk sharding, mudou, né? O sharding, no plano inicial, era que a escalabilidade ficasse inteira na responsabilidade da Layer 1. Eu acho que esse no roadmap do Vitalik, ele já traz um pé no chão de falar, tipo, putz, cara, escalabilidade dá para ser em conjunto aqui. A gente vai preparar o terreno, e aí entra o nosso call, o final do call aí dessa atualização que vai vir. A gente vai preparar o terreno, mas a gente vai precisar de ajuda. Vai precisar das Layer 2, né? Então eu li voltando à sua pergunta, como que eu absorvi esse futuro do roadmap? Eu absorvi três coisas. O primeiro, quais são os pontos que a Foundation quer focar na Layer 1. Então, até se você entra no site do Ethereum, eles mostram por quais passagens que eles querem focar, né? E aí tem escalabilidade, sim, vai ser parte da responsabilidade da Layer 1 atacar esse problema, não só dela, mas parte dela, sim, de preparar o terreno. Segurança, e aí segurança isso é bem genérico, né? Porque segurança você consegue olhar ele de vários ângulos. Em UX, com Account Abstraction, segurança está vindo no ângulo de melhorar a forma que você lida com assinaturas. Será que você traz assinaturas ali para o protocolo base ou não? Em segurança também está, por exemplo, as assinaturas serem quantum proof, porque a gente não sabe quando que computadores quantum vão ser mainstream. E aí, então, parte por esse processo. Putz, todas as chaves de assinatura que a gente usa tem que ser quantum proof. Parte também no lado do compilador, na linguagem, né? Putz, por exemplo,
Existia um negócio bem técnico aqui, mas eu vou só tocar e volto. Uma das coisas que vai modificar já já é uma função que tinha nos smart contracts do self-destruct. Eles tinham tentado introduzir isso na linguagem para tentar livrar espaço da blockchain. Putz, não estou usando mais esse negócio, vamos tentar colocar uma self-destruct lá para você conseguir liberar, e aí você ganha os créditos de gas, já que você liberou espaço do bloco. Só que a galera começou a usar isso de uma forma especulativa, né? Surgiu na época, acho que foi o Anint, lançou o Xi Token, lá, não lembro exatamente, o Gas Token. A galera começou a fazer o quê? Criar smart contract vazio de propósito para quando o gas estivesse alto, eles davam um self-destruct de propósito para ter essa moeda. Então, self-destruct é uma coisa que começou a trazer perigo para a chain, porque aí você pode tomar um tal do ataque DOS, né, Denial of Service, que é você travar a chain de propósito. Então, está dentro de segurança você mudar coisas do compilador para deixar a chain mais estável. Então, escalabilidade, o primeiro, segurança, descentralização é um ponto importante que eles batem, né? Então, putz, o Lido tá começando a ocupar mais de 33%. Já tem aí uma proposta que vamos tentar. O que, que dá para fazer para barrar um pouco essa velocidade? Putz, está ficando muito pesado rodar nó. Então já não é um negócio que vai ser pessoas físicas. Você vai ter que ter US$ 10.000 para comprar uma máquina. Isso já vai começar a ser estranho. Então, o que, que dá para fazer para melhorar isso? A descentralização é uma das preocupações. Então, escalabilidade, segurança, descentralização. E um pouco de UX. Eu diria que também o UX não está muito na responsabilidade da camada base, porque isso é o que vai ter contato com o usuário final, né? Mas, por exemplo, em Account Abstraction, é uma forma de não alterar o protocolo principal. A EIP da Account Abstraction não altera o protocolo base, ela é só uma padronização de formatos, mas que vai ali também em linha de resolver UX. Beleza. Então, essa foi o primeiro ponto que eu tirei do que o Vitalik falou nesse roadmap. O que a Layer 1 quer focar? Segundo ponto, o pé no chão. Ele começar a identificar que vão ter problemas, tipo escalabilidade, que não vão ser inteiros resolvidos da Layer 1 e que ele vai, em vez dele resolver, ele vai preparar terreno para ser resolvido por outros, Layer 2, por exemplo. Então isso foi o segundo ponto que eu tirei da fala do roadmap do Vitalik. E o terceiro ponto, que eu acho que é bem interessante que ele falou, não sei se nesse momento do roadmap, mas numa talk um pouco antes, de que ele soltou a seguinte frase: o Ethereum precisa começar a desacelerar. Porque na visão dele, para você começar, se você quer ser uma base do sistema financeiro online, você não pode ter mudança tão frequente, porque aí você mata, é muito cansativo, né? Você fez um protocolo mirando naquele sistema, e quando ficou pronto já mudou. Então veio uma visão um pouco mais conservadora do Vitalik de que vamos começar a desacelerar, vamos nesse caminho de ser mais estável, que é um pouco mais da narrativa do Bitcoin ainda. Então eu tirei esses três pontos aí dessa fala do Vitalik, do roadmap. Né? Boa, boa. Esse ponto que você trouxe da Foundation e da AIA, eu acho que tá funcionando muito bem. Inclusive, eu vejo todo mundo que tá trabalhando na Ethereum hoje fala sobre subtração, todo mundo. A gente tem que subtrair, a gente não é. A Foundation não é a dona do ecossistema, não é a dona da Ethereum, nem nada do tipo. Pelo contrário, isso está na mão das comunidades. A Foundation tem que fazer o mínimo necessário ali para conseguir alavancar essas outras comunidades e ideias e projetos que estão sendo construídos acima da camada base da Ethereum, digamos assim. Então, bastante interessante mesmo e realmente vejo a Foundation indo para esse exato caminho que você pontuou aí, Rob. E, Rob, antes da gente entrar no que vem pela frente, cara, a gente tem que falar de um dos momentos mais marcantes da história da Ethereum, que foi o merge, né, cara? O merge aconteceu aí no último ano e, cara, realmente, assim, igual você falou aí, teve gente que desistiu antes do merge acontecer e realmente, pô, não tem nem como tirar a razão, né, cara? O atraso foi realmente grande, mas eu queria te pedir, então, cara, consegue explicar pra gente o que foi o merge e por que a gente fala que teve um impacto tecnológico tão grande com com o merge acontecendo, Rob? Boa.
Cara, um merge, que eu ainda sou novo, não tenho tanto experiência e gabarito, né, para eu poder fincar que eu gostaria de que, para mim, o merge, do pouco, eu tenho 10 anos mais ou menos de programação, né? Desses 10 anos foi uma das coisas mais fantásticas da engenharia de software que eu já vi, assim, porque para quem é programador, migrar um banco de dados simples já é uma dor de cabeça. Putz, vou trocar, ou minha infra, né? Vou trocar minha infra, vou de AWS para Azure da Microsoft, tá? Isso já é, putz, vai dar pau, e o negócio não vai funcionar, e vai perder dado aí no meio do caminho. Então, do ponto de vista de engenharia de software, o merge é fantástico, né? Porque foi você trocar realmente a engrenagem do sistema de consenso por outra enquanto a rede continua funcionando, né? Sem dar problema. E acho que é por isso que demorou tanto, né? Um dos motivos, não só isso, mas é um desafio muito difícil. E é por isso que no meio do caminho surgiu tanta chain que era de começo Proof of Stake. É mais fácil você criar do zero, você não tem essa responsabilidade da migração, você só tem a responsabilidade da criação. Mas eu acho que é legal trazer o recap do merge, falar um pouquinho dele. Então, o que aconteceu, né? Então, aquela história de. Primeiro que merge já era a intenção de ser Proof of Stake desde o começo, né? Só que para acelerar, de novo, essa visão meio pé no chão, vamos começar Proof of Work e depois a gente vê. Ah, então, nesse caminho da Foundation de decidir o que melhorar na Layer 1, tinha alguns problemas, né, a serem melhorados. Eu acho que o primeiro, indo até um pouco antes do merge, aquela IP 1559, ela já tentava atacar dois problemas. O primeiro era que o token economics do Ethereum, ele tinha algumas falhas. Uma delas é que você, como token holder de Ethereum, você não se beneficiava de quando a rede era muito usada. Quem se beneficiava disso era só os mineradores, era só quem era dono de hardware. Então o cara podia não ser comprado no Ethereum, ele tinha hardware, ele vendia, dumpava, sempre que ele pegava os rewards do Ethereum, ele dumpava. Então ele não tinha um incentivo alinhado de a rede está sendo usada, eu sou um token holder, eu ganho com isso. Então o primeiro motivo da IP 1559 foi melhorar um pouco esse token economics de tipo levar um ganho, né, dando burn de Ethereums para que haja deflação em alguns momentos, para que você que segura Ethereum ganhe nesses momentos de alto uso da rede. Então, um incentivo, alimenta os incentivos do token economics. Esse foi o primeiro motivo do 1559. O segundo motivo foi a instabilidade de gas fee. Para quem não lembra, naquela época a gas fee era tipo, ia de 0, ia para 3, ia para 50, voltava para 3, em segundos. A OPE 1559 ela quis estabilizar, né? Não é diminuir. Diminuir é outro problema, vai em descentralização, a gente vai estar atacando agora, nem o merge atacou direito isso. Mas a OPE 559 ela atacava o problema de instabilidade. Pelo menos agora tá caro, você sabe que tá caro. Você não vai ser um negócio maluco ali, volátil, no ponto de vista do gas. O gas não é mais tão volátil. Beleza, atacaram esses dois problemas. O merge, que problemas que o merge ataca? Dando uma revisada aqui. Alguns deles são polêmicos, áreas cinzentas, né? Por exemplo, o primeiro que eu vou começar, que era uma das grandes narrativas, que é o meio ambiente. Que é, será que a gente precisa de todo o gasto de energia do Proof of Work para uma rede funcionar? Esse foi uma da, dos problemas que ele atacava. Tem um texto muito legal do Vitalik, para quem quiser se aprofundar, que é o iMerge, ele soltou isso um pouco antes do merge, e ele comparava Proof of Work com Proof of Stake em várias dimensões. Putz, do ponto de vista de segurança, dá um ataque de 51%. É mais caro ou barato via Proof of Work ou via Proof of Stake? Via Proof of Stake é mais caro, porque o preço da energia não varia tão rápido quanto o preço de um token, pode variar para defender a rede. Putz, está começando um cara a comprar muito, eu não vendo mais. E aí isso pode ser um bloqueio. Enfim, vários desses pontos são argumentativos, né? É difícil você bater o martelo e falar isso está certo, isso está errado. Vai ter Bitcoiner Maxi que vai falar do outro jeito, eu acho que é válido, a discussão está aí para isso, assim que a gente quer sair para frente.
Mas tinha o ponto do meio ambiente, né? Esse problema que ele estava tentando resolver. Tinha o ponto da descentralização em que ângulo? Descentralização aqui tem pelo menos dois que eu lembro do texto, que é... Hoje a gente tem um problema que, imagina que a NVIDIA ela lança um hardware de GPU que consegue achar bem mais rápido o, o reward, né, do bloco no Bitcoin, e ela não vende. Ela fala, eu que vou dar um ataque de 51% aqui. Eu consegui ter a tecnologia para produzir esse GPU super avançado, e eu não vendo, ou o governo americano colocou uma arma na minha cabeça e eu não posso vender, eu só vendo para ele. Então tem esse problema do Proof of Work do GPU, né? Da tecnologia do GPU. Diferente do Proof of Stake, que é tipo, é token. Não tem mais diferenciação em máquina. Para você rodar minha máquina é melhor que a sua, eu acho o bloco mais rápido. Então tinha esse problema. Tem um outro problema que é o ganho de escala também. É, Tanto o Proof of Stake quanto o Proof of Work, ele premia quem tem mais dinheiro. Isso quer dizer o quê? Que quem tem mais vai ganhar mais. Por quê? Porque energia você tem ganho de escala. Né? Você, você fazer uma super fazenda de mineração, você pode ter ganho de escala de você refrigerar tudo junto, ou de você comprar várias máquinas você compra desconto, ou de você, como você consome muito mais energia, você ganha desconto. Enfim, então tem um ganho de escala do energia elétrica mais barato e hardware. Do lado do Proof of Stake, também tem um ganho de escala de você tem mais nós, você ganha mais reward, você tem a chance de ter mais ainda o próximo nome. Se você é um único validador, você é um dos únicos, você domina aquilo, você vai gerar muito Ethereum de reward, então você rapidamente chega nos 32 de novo para ter um próximo. A defesa do Vitalik na época é que era a velocidade do segundo do Proof of Stake era mais lento. É mais lento, os ricos ficam mais ricos quando você olha só token versus energia elétrica. Energia elétrica tinha um ganho de escala maior. Então esse era um outro dos problemas que o Merge queria resolver. E aí inclusive se você quiser me complementar, Curi, se eu estou esquecendo outros, mas para mim Não, tá brilhante, Rob, tá os brilhante. principais eram meio ambiente, tokenomics e descentralização. Mas ele não atacava escalabilidade. Ficou faltando essa aí no, no Merge. Não tinha nada inclusive, a gente até agora tem gas altos, né? Ainda não abriu muito espaço. O Merge versão 1, lá atrás, quando você olhava lá em 2018, 2017, o Merge era já para vir, com todo o pacote. Era pacote Proof of Stake, escalabilidade junto com Sharding. E eles resolveram, falar, putz, cara, isso vai demorar demais, é uma mudança ainda maior, então a chance de dar problema é maior. Já está com muito dinheiro na rede transacionado, se isso daqui dá problema vai quebrar muita gente. Então eles quebraram. O merge ficou menos ambicioso, né? Ele parou ali no não tocar em escalabilidade, falou, vamos deixar para depois. Beleza. Rolou o merge, legal, sem problemas. Eu acho que inclusive menos precificado do que deveria. Tipo, era para ter feito muito mais festa daquilo, porque realmente teve pouquíssimo problema. E o merge, logo depois que ele aconteceu, vou acho que entrar agora até no segunda pista aqui. O que é rodar? Quando a gente falava, vou rodar um Ethereum, eu rodo um nó. O que é o Ethereum? Eu acho que até foi um pouco mais. Uma das formas de o que é o Ethereum? O Ethereum é um programa de computador. Só que a gente chama de. Uma pessoa que roda esse programa, a gente chama de nó. Se você roda o programa, se conecta na rede, você dá esse nome especial chamado nó. Mas ele é um programa de computador. Antes do Merge, era um programa de computador que você precisava instalar. O tal do client, né? Eles dão o nome de client para esse programa de computador que roda o Ethereum. Pra, e dentro desse client, ele era um programa de computador que rodava vários processos, né? Vários mini programinhas dentro dele. Ele rodava a tal da EVM, que é o que executa as operações dos smart contracts, da programação do dinheiro, do valor, e ele rodava o consenso. E aí no merge ele, pum, separou, falou, não, ó, vamos fazer o seguinte, como a gente só vai alterar consenso no merge, não vamos tocar nesse cara, vamos só meio que pega as linhas de código que fala de consenso e tira, deixa esse programa rodando, e vamos trazer um segundo programa.
Então, depois do merge, o Ethereum ele virou esse. Quando você fala, eu rodo o programa do Ethereum na minha máquina, eu estou rodando dois programas de computador. Um que é o de execução, que eles chamam de execution layer, e o outro que é o de consenso, né, o consensus layer. Outro negócio legal também da Foundation é que eles se preocupam com descentralização na vertical inteira ali. Que geralmente quando o papo vai para descentralização, tem uma forma simplista de você enxergar em número de nós. Ah, quantos nós o Bitcoin tem? Dos nós, quantas pessoas controlam? Ah, tem 80 mil nós, mas 78 mil é da empresa tal. Tem essa forma. Mas descentralização é muito mais ampla, né? Recomendo outro texto aí, curioso, não tão completo, mas também nesse tópico, que o Balaji escreveu há vários anos o tal do Nakamoto, coeficiente de Nakamoto, que ele tentou criar uma métrica para tentar quantificar a descentralização olhando menos superficial, mais profundo. E aí, no coeficiente de Nakamoto, um dos critérios era os seus clients, isso é, os seus programas de computador que rodam aí para executar blockchain, quão diversificado eles são, né? Porque isso é um problema, que você tem um hack nele, igual tem na Ledger, a Ledger, inclusive, é um outro exemplo de descentralização. Tem que ter vários provedores de hardware wallet mesmo. Você, para sua segurança, sei lá, cria uma multisig em que uma das assinaturas é uma Ledger, a outra é uma Trezor, a outra é uma MetaMask, sei lá. Mas voltando ao ponto aí, para não devagar tanto. Então, virou dois programas de computador, o Execution Layer e o de consenso. A galera começou a rodar. E aí, depois que a gente separou nesses dois programas, um para o consenso e um para o execution, o nome das atualizações do Ethereum, eles começaram a ter esses nomes duplos, né? E é até uma das explicações de por que é nome duplo, porque o tal do Chapela, né, que foi Xangai, mas Capela. Xangai é o nome das cidades das DevCons e Capela é nome de estrela, né, se não me engano. Um é a atualização do programa de execução do código e o outro é do consenso. Então esse foi também um desafio do Merge, né? Você quebrar, fazer toda essa coordenação, não só a atualização, mas toda essa coordenação para que o sistema funcionasse, né? Enfim, peguei a resposta do Merge ali e Não, estendi. ô Rob, mas eu tenho uma pergunta aqui, eu nem tava planejado te fazer, mas agora que você explicou de cliente, eu vou ter que perguntar, cara. Você falou de Lido antes. A gente vive um momento muito importante na Ethereum, eu diria, né? E é um momento muito importante por quê? Porque a gente percebe essa importância em todas as verticais de descentralização, né? A gente tem de um lado a Lido ali assumindo uma espécie de controle, pseudo-controle do mercado de staking, a gente tem no outro lado ali uma arquitetura de multi-clientes, mas mesmo assim, com uma concentração muito grande em um ou dois clientes, a gente vê o GAF aí com mais de 80% de dominância ali. E aí eu queria te perguntar, Rob, essa descentralização que a gente tanto fala ali, ela é uma realidade ou é só uma promessa que a Ethereum vende? Uhum. É uma ótima pergunta. É, Descentralização purista é muito difícil. É, eu sou bem cético sobre descentralização total. Vamos lá, acho que vamos até dar um passo para trás, né? Primeiro que, como eu Só estava. pergunta fácil, né, Rob? Só pergunta fácil hoje. Eu acho que. é, Primeiro que, como eu falei lá no começo, o Ethereum ainda é muito plural, né? Inclusive, a gente está saindo lá de. Ethereum começou com todo esse ethos e a gente está. O Real Digital está usando um client de Ethereum, que inclusive dá para ser usado nos dois. Você consegue usar o Bezu validando Ethereum público e no futuro aí, rede privada de blockchain. E aí tem muita gente que fala, pô, isso não é blockchain, não sei o quê. Eu acho que, voltando lá no começo da minha resposta aqui, de, eu acho que blockchain dá espaço para ser muito plural. Isso é, que o valor não é só descentralização. Pode ser que para você, e eu respeito, vai ter gente que vai falar, não, cara, para mim, se não é 100% descentralizado, ou se a gente colocar de lado isso, tudo que estamos fazendo ao redor é em vão. Respeito, eu acho que é uma visão, eu acho que é importante ser plural, cada um com a sua visão. Eu acho que só o fato da gente conseguir ter uma linguagem de programação de valor que ela é globalmente respeitada
identificada, você já resolve vários problemas da sociedade. Tudo bem, você ainda não resolve o Master Blaster, que pode ser uma das que a descentralização resolve. É verdade, infelizmente, não resolve, mas abre, tem vários benefícios. Então acho que eu queria começar a resposta por isso. Mesmo que não seja tão descentralizado e seja bem desafiador, eu ainda vejo vários outros benefícios que não só a descentralização. O mais racional e pé no chão possível é eficiência. Eficiência tanto de padronização de comunicação quanto de programabilidade. Para quem para quem é um público programador, você hoje programar um split de pagamentos, que é eu recebo, pode ver que até hoje os apps do banco, negócio simples. Ah, eu quero transferir R$ 10 para essa lista de 4 contatos aqui. Nenhum banco tem essa feature. E não é trivial. Não é super difícil, não é rocket science, mas não é trivial. Com o smart contract, pequenas programações começam a ser trivial. Isso pode ser um Hello World. Numa aula 1 de programação de smart contracts, você consegue fazer um split de pagamentos. Ó, quero mandar um Ethereum, manda 0,25 para 4 endereços. Em 10, 15 linhas de código você consegue fazer isso. Então tem valor fora da descentralização. Eu acho que essa é a ressalva para começar a resposta. Dado isso, a descentralização em si. Se o Ethereum é realmente descentralizado. Eu acho que assim, perto do que dá para ser, ele é muito. Se, né, se for uma. Se descentralização é um adjetivo que nem você fala bonito e feio, para ser bonito você tem que ter uma base de comparação. Ele não é é frio e quente, são adjetivos que você tem que ter uma comparação, né? Perto de outros sistemas, ele é muito descentralizado. Porque tem essa preocupação em descentralização dos vários níveis. Puta, na camada do protocolo, o Vitalik consegue parar, não consegue. Consegue mudar o histórico? Não consegue. Consegue pegar o dinheiro de alguém? Não consegue. Tem várias coisas que ele não tem esse poder. Na camada do client consegue fazer isso? Também não consegue. Na camada das wallets, já começa a ficar um pouco mais centralizado. Na camada do stakers, putz, já é um negócio novo. Ele não estava meio que no campo, tá meio concentrado mesmo. Precisando tomar cuidado com esse cara, nesse ano. Camada das hardware wallets. Cara, por exemplo, sou um cara que me preocupa com a camada das hardware wallets. Tanto pro Bitcoin quanto pro Ethereum. Fazer verificação. Igual você mexe. Quando você mexe no Uniswap, você consegue ir lá ver no Etherscan ou na Chainscan que você está usando qual que é o código que realmente está executando. E se você tiver essa capacidade técnica de ler, você pode ler e ver o que está acontecendo. Ah, mas as pessoas não sabem inglês, as pessoas não sabem programação. Verdade, verdade. Tem toda essa outra parte ali de tem pouquíssimo acesso, mas para quem tem essa capacidade, ainda tem essa salvaguarda. Você consegue lá ver o que está acontecendo. No hardware, fazer verificação de hardware é dificílimo. Então a Ledger falar assim, putz, esse meu código aqui é open source, está instalado nesse aparelho aqui, confia. Fazer, provar que o código que ela está falando que é open source está realmente instalado naquela placa verde lá, hardware mesmo físico, é muito difícil. Então é uma camada de centralização aí. Será que vai ter daqui uns anos alguém vendendo uma. Monte a sua própria Ledger, ele só te vende os componentes e um to-do ali. Assista esse vídeo no YouTube, ela te envia os componentes eletrônicos, você monta, você tem certeza que o hardware funciona daquele jeito. Enfim, então eu acho que descentralização é perto do que dá para ser. Outros exemplos de softwares que a gente teve até então, você tem, por exemplo, o Linux, que é um bom exemplo, para mim, um dos melhores exemplos de que o open source vem sendo, um certo ângulo na sociedade, né? Putz, é base para um monte de sistema, por exemplo, Android, por exemplo, Mac. O, eu acredito que descentralização está num nível muito interessante. Pô, tá de pé. Tem muita aplicação que foi desenvolvida e que eu acho que só evoluiu tão rápido porque é descentralizado e porque é open source, né, em certos pontos, né. Teve uma, enfim, que eu posso ficar divagando aqui em várias coisas, mas só um dos exemplos, né. Eu acho que também tem um outro lance do que a blockchain trouxe, que é um pouco diferente do movimento open source dos anos 80 e 90, é que
o open source não capturava valor. Você teve, né, o tal do HTTP, o www, pô, essa galera, o que muita gente critica, né, o movimento closed source, que muita gente pisou nos pés do open source para criar os seus silos fechados e que ganhou muito dinheiro na Web 2, mas que o open source, a galera que desenvolveu o HTTP não ficou rica. Agora, esse movimento open source descentralizado, esse 2.0 que a gente está vendo aqui, você tem esse movimento de os criadores, os builders, conseguem distribuir valor tanto para eles quanto os primeiros membros, a comunidade, quem foi early adopter, via airdrop, enfim. É interessante esse. Ainda acho que é muito cedo para a gente dizer que isso é que venceu ou que vai ser a realidade, mas é uma mudança, né? Uma tentativa, mexer na sopa da realidade aí sair uma coisa nova, né? Um tipo de inovação diferente, uma inovação que não é só técnica, mas é organizacional, né? Sim. Pô, com certeza. Pô, resposta boa demais aí. Essa aí era até curiosidade pessoal. Então, realmente é um momento muito interessante, mas também ao mesmo tempo que a gente tem essas dificuldades, é muito bom poder vê-las acontecendo na prática, né, cara? A gente viu recentemente a Ethereum Foundation postando um texto falando sobre, tipo, o que realmente tá acontecendo com a Lido, quais são os riscos, elencando até pontuações ali. Então, é interessante ver que essa preocupação existe na própria comunidade, a gente vê vozes ativas ali como o Superfizz, o Dan Ryan, muita gente também advogando em prol da descentralização. Acho que isso é essencial também para a gente conseguir evoluir essa rede. Mas, Rob, vamos dar um passo para frente aqui, cara. O próximo grande upgrade da Ethereum, né, é o Dankun, que vai introduzir o que a gente também conhece por Proof Sharding. E aí eu queria te perguntar, cara, o que é essa atualização e quais vão ser os benefícios que a gente vai ver na Ethereum? Boa, legal. Tá, então vamos lá. Seguindo a linha do tempo, então a gente já fez um recap lá da 1559, passou pelo merge, passou pelos problemas que cada um estava tentando resolver, e aí a próxima atualização depois do merge foi o Chapela, né? Que para mim ele marca o final dessa era de resolver o consenso, né? Que puta, libera o saque e tal, fecha esse capítulo da história do Ethereum de consenso. Vamos pro próximo, escalabilidade. Então esse próximo update aí, o Dankun, né? Cancun, mas bem, né? O nome da estrela. É um negócio assim, sempre é complicado, cara. Esse próximo, ele começa a abrir essa era da escalabilidade. Então, a fundação está indo nesse caminho também de etapas, né? E aí, por isso o nome, o Proto-Dunking. Também que eu me lembro, Proto-Dunking é dos pesquisadores, né? Um chama Proto alguma coisa, o outro chama Dunking, que foi quem propôs uma forma diferente de fazer sharding. Porque o sharding até então, sharding é uma técnica computacional de você quebrar em partes menores, fazer o crux do código, né? Você pega lá, a base de dados está muito grande, putz, quebra em processamentos diferentes. Por que? Isso é interessante, né, de comentar. É, quando a gente fala de velocidade de bloco, dessas coisas, para quem não é técnico, vem muito a visão superficial de que velocidade de bloco é TPS, transação por segundo, né? Só que, na verdade, um dos maiores gargalos da rede, das blockchains, do Ethereum e de outras, é a propagação. É você fazer, todo mundo sincar. Esse negócio de sincar, na verdade, é um dos maiores gargalos do Ethereum. E é engraçado, porque quando você pega, tipo, 5 é centralizado, o Polygon, que eu acho que tem 100 nodes, Binance Chain tinha, acho que 20. É por isso que é mais rápido. Um dos motivos de ser mais rápido é porque o gargalo do sync é demorado. Então, por isso que é a tal do trilema, né? Por isso que descentralização não conversa com escalabilidade. Porque se descentraliza mais, começa a aumentar esses gargalos de sync, propagação da rede, e aí, se você diminuir a descentralização, isso aqui fica mais rápido. Então, Solana com as super máquinas, né? Pô, Solana tem um TPS gigantesco. Quero ver, descentraliza escalando junto. Então, é um desafio, é um trade-off, né? Pode ser que, de novo, blockchain vai muito mais do que descentralização. Se para o seu use case não é tão importante, pode ser um caminho.
Mas voltando, né? Então essa próxima atualização, ela é sobre escalabilidade, a primeira que abre, né? Então um dos motivos do Proto-Dunk é por causa dos nomes, mas também o Proto vem desse início, né? Dessa primeira parte. E o que que ela faz? Ela vai na linha do que eu estava falando antes, de preparar o terreno para as Layer 2. Por que preparar o terreno? Porque ela vai inserir um novo tipo de transação na rede. Você vai poder fazer uma transação do tipo A. É como se eu pudesse. Sabe, lembra? Até hoje, no Brasil, você tem Pix, TED e DOC. São três formas de fazer a mesma coisa. No Ethereum agora vão ter dois tipos de transação. Né? Na verdade, você tem três, né? Porque você tem o tipo anterior, lá que eu acho que ainda está no ar, ainda suporta, que é antes do 1559. Você pode falar que eu quero uma transação do tipo 1 lá, que eu mando o gas price martelado ali para você, quanto que eu quero pagar. Tem a do tipo 2 lá, que você fala, putz, base fee é tanto, max fee é tanto, é uma outro tipo de transação. E agora você vai ter uma outra categoria, né? Que é a transação do que eles estão chamando de blob. Qual que é a diferença? E por que, e pra que isso? Qual que é a vantagem, né? Então, é o seguinte, né? A gente já sabe, e você consegue explicar até melhor do que eu, Curi, que hoje uma forma de escalar o Ethereum é você rolar, né? Você agrupa um bando de transação no que a gente chama de rollup, e aí você grava o conjunto das transações mais um tal de commitment na base, na layer base. E caso alguém, né, o tal do prover aí, ou um verificador, né, em português, vamos chamar assim. Aqui verificador seria verifier, mas o nome correto seria provador aí. Ele pode ir lá e falar assim, putz, deixa eu ver se esse rollup que foi gravado pela Optimism aqui, ele está correto. Ele pega o commitment, ele pega o conjunto de transações, que é chamado de rollup, e ele pode verificar se, putz, não, aqui tá certo. Se não tiver, ele pode vir com fraud proof, né? Falar, opa, eu tenho uma semana ali para falar, isso aqui não foi válido. Reverte a chain. E isso tem um custo, né? Tanto que quando você usa uma Layer 2, você vai lá ver a transação e você vê que você, pô, eu paguei, algumas até mostram no Block Explorer, quanto que foi pago para a FII da Layer 2 e quanto que é a FII da Layer 1. Quando o gas do Ethereum base sobe, fica mais caro lá na Layer 2, né? Faz essa cascata aí de preço. O próxima atualização, ela vai em linha de diminuir o custo dessa ação de salvar um conjunto de transações mais o seu commitment. Ela vai baratear isso. Como? Por meio desse novo tipo de transação, chamado aí dos blobs, que qual que é a diferença dela para uma transação normal? A transação normal, ela precisa viver para sempre, para respeitar lá a imutabilidade, o histórico que, que a gente quer na blockchain. A transação de blob, como ela só precisa sobreviver durante o período em que você considera válido mostrar os fraud proofs, mostrar que ó, a layer 2 está errada, reconstrói ela aí, ela vai ser temporária. E isso já ganha tira um peso da Layer 1 de um monte de informação que está lá sendo gravada hoje que nunca mais vai ser acessada. Tem fraud proof da Optimism que está sendo gravada na Layer 1 que nunca não serve para nada. Não, tipo, depois que passa o período, né, do fraud proof, está só ocupando espaço, está só deixando mais caro você rodar um nó, porque você tem que ter mais espaço de SSD, então você paga por storage. Então o blob ele vai ser um tipo de transação que ele é temporária, que ele pode ser deletado e que ele vai ser específico para essa categoria de salvar proofs de outras layers, né? E isso, então, eles estão dizendo que vai baratear em até 100 vezes o custo de Layer 2, né? Então, esse é o grande objetivo do próximo update e o como que ele vai fazer isso por meio do Blobs. Vou dar uma pausa aqui só para quero fazer um grande parênteses de atualização em si, que eu acho que é legal para quem não é muito nem acompanha muito a base layer, é legal saber como funciona. Dois comentários sobre a atualização mais genérico. É que as atualizações do Ethereum é legal a gente frisar que ela é uma atualização off-chain. A governança do Ethereum é off-chain. O que isso quer dizer? Que diferente, por exemplo, vou chutar aqui, não tenho 100% de certeza, mas a última vez que eu vi o código era assim.
Por exemplo, o RAI, stablecoin, ou parte dos módulos do Aave, você sobe a proposta de mudança de código, os token holders votam e ela automaticamente o código é atualizado. Isso aí a gente chama de governança on-chain. Então, os token holders conseguem modificar o código da aplicação por meio de voto. No Ethereum, não. O Ethereum é mais subjetivo essa atualização. É um negócio meio de coordenação. E por isso que tem tanto comentário contra o poder do Vitalik. Porque tem mesmo esse respeito desse trabalho coordenado, subjetivo de atualização. Porque o que acontece? O que é atualizar o Ethereum? Eu sou obrigado, do dia para a noite eu abro e está atualizando. Não. Lembra que o Ethereum é um programa, na verdade dois, depois do merge. Quando o Ethereum se atualiza, quem roda um nó dele tem a opção ou não de atualizar esse software. Às vezes a atualização do software é que nem iOS e Android, que tipo, putz, ele é retrocompatível, às vezes é obsolescência programada ali, o negócio não tem mais retrocompatibilidade. Para chegar nesse momento de, tem uma atualização de software, que é chamada desses updates aí do roadmap, é todo um trabalho de coordenação. Putz, começa com uma pessoa propondo lá no fórum do Ethereum Magicians, que não é nem uma IP ainda, é só uma discussão, aquilo amadurece, aí a galera vai consultar mercado, tipo, Chainlink, o que você pensa, Optimism, o que você pensa, Ledger, isso te afeta, usuários, comunidade, abre para os calls lá de dev, que você pode participar do Ethereum. Então é meio que um trabalho meio quase político mesmo, né? De você entender para propor uma mudança, sentir a temperatura, ver se você vai ter força. É interessante falar que algumas opiniões que o Vitalik teve, sugeriu, não passaram, tipo assim, não é toda que ele fala de proposta que ganha uma força e um momento da comunidade, tanto de dev como de empresas ao redor do ecossistema que vai para frente. E eu acho que é o segundo comentário que eu ia falar. Então, o primeiro era esse, de que as atualizações têm um caráter off-chain. O segundo comentário que eu ia fazer de atualizações aí no sidetrack é um conjunto, né? Geralmente não é uma IP. Geralmente tem uma IP principal que entra numa atualização dessa, né? Então, sei lá, o 1559 ficou famosa naquele, mas não foi só ela. Essa do Dan Kun, do patrão, Dancun. o Dan Kun tem a 4844? É a 4844 e depois. É isso mesmo. Agora eu também me perdi, porque é 4844 e depois 4488, um negócio assim, que é o Full Dunk Charge, né? É um negócio. Isso. É pra complicar mesmo. Então tem a principal, é, que é a que vai criar esse novo tipo de transação e deixar mais barato para os rollups serem gravados, de forma que ele vai ser temporário, e eu acho que a cada 3 meses vai limpar esse espaço, e que vai ficar gravado no programa, no software, no cliente de consenso e não de execução, como são as transações normais dos blocos. Mas tem umas outras pequenas modificações que vão na linha daqueles princípios lá de segurança, de melhoria de código, de performance, putz, dá para deixar alguma coisa melhor ali no nível da execução do smart contract. Então é legal frisar isso, que a atualização geralmente tem uma IP que é meio que a dominante, que dá um nome, que no caso dessa próxima da Dancun aí, eu acho que é 4844, daqui a pouco a gente pega um número aí, mas tem algumas outras inclusas nela. Tá marcada aí para acontecer pro começo do ano que vem, né? Sim, sim, pro começo do ano que vem. Acho que vai ser provavelmente em março, abril ali. A galera tava com esperança que ia rolar esse ano ainda, mas teve um problema aí, acho que numa das últimas DevNets, a galera teve que atrasar um pouquinho, aí vai acontecer só no primeiro semestre do ano que vem. Tô tentando pegar aqui também rápido qual é o número do EIP? EIP 4844, o Product Sharding, exatamente. 4844. Isso. Pô. E aí, Rob, pô, aproveitando que a gente tava falando desses números complexos, pô, eu vou fazer até uma quebra de parênteses aqui. O que é um IP, ô Rob? Boa. As IPs elas foram baseadas nos bits, né, do Bitcoin, que é o Proof of Proposal, né? É esse processo que no Bitcoin também é parecido. O Bitcoin não tem uma governança on-chain,
Essa padronização de proposta que você pode fazer para alteração do programa base chamado client. Às vezes, ela padroniza não só no client. Isso é bem interessante dessa dinâmica aí do Ethereum e do ecossistema em si, né? Por exemplo, como eu falei da 4337, de Account Abstraction. Ela foi uma grande padronização de vários atores, como deveria funcionar, paymaster, quem que é o pé? Putz, se alguém paga gas por você, para você abstrair a dificuldade do gas, como que deveria funcionar esse sistema? Ela meio que tem um manual. Isso aqui é um manual de uso. E ela é uma IP. Então nem toda IP, nem toda proposta de melhoria do sistema, ela é um enforcement, né? Ela é uma modificação no programa de computador que roda o cliente. Às vezes ela é só uma padronização de boas práticas, gente, vamos fazer assim, ó. Quer criar um token? Vamos padronizar? Em vez de chamar de. Você chama de Total Supply e eu chamo de Mega Supply, a gente padroniza. Então a IP ela tem esse caráter de padronização também. Tanto de proposta quanto de padronização. Sim, boa, boa. E Rob, bom, vamos dar mais um passo para frente, então, né? A gente explicou o que é o Proro Danksharding e como você explicou lá no início também, o Proro do Danksharding é como se fosse ali o comecinho, né? E por que a gente diz o comecinho? Porque vai chegar um momento que a gente vai ver o full Danksharding, né? O Danksharding completo, digamos assim, na Ethereum, né? E o que seria esse momento e o que a gente vai ver de diferente na Ethereum, Rob? Boa. Legal. Então, assim, para começar, a pergunta de novo, a ressalva de que eu não boto a mão no fogo no que vai ser o full length sharding, porque isso já mudou. Inclusive, o dunk de sharding, porque o sharding era uma outra forma de você fazer, resolver escalabilidade. E aí o dunk, ele trouxe uma proposta, que ganhou o nome dele aí, de como você melhorar a performance, né? E você fazer uma outra abordagem para o problema de sharding, né? Ele vai no caminho do que eles chamam de Data Availability, né? O DAS, que é, vamos lá, acho que uma das primeiras coisas que o full Dankshard vai atacar é que vai dar mais espaço ainda para rollups. Então, hoje, o que acontece? Esse blob, que é outro tipo de transação para gravar informação no cliente de consenso, ele tem um limite de tamanho. Então, vai ter competição. No mesmo bloco, o Optimismo vai gravar blob, o árbitro vai gravar blob, daqui a pouco o preço, né, tem limite de espaço, demanda aumenta, o preço aumenta. O Full and Charge é a primeira coisa que ele aumenta esse espaço. Então, aumenta a oferta, tende a diminuir preço. Pelo menos custo. O preço eu não sei, preço e custo é coisa diferente, mas pelo menos o custo diminui. Tem essa abordagem, então, de ter mais espaço de blob para mais rollups conseguirem gravar, ou até o mesmo rollup conseguir gravar mais informação. Mas também tem um lance do Full Day Charging, que é um dos problemas que a Ethereum tem hoje, que é o tal dos light clients. Que é isso? Uma das ambições do Vitalik, do Ethereum, lá no começo, era que você conseguisse rodar um nó até no seu celular, ou no IoT, na sua geladeira, aquela história toda. Mas ficou muito caro rodar nó. Por quê? Porque você precisa de um hardware não é tão pesado quanto o do Proof of Work GPU, mas principalmente em storage ainda é pesado. Tipo, você rodar um full node, você não precisa lá dos 4 teras pra você rodar um full archive. Hoje, tá, deixa eu também dar um parênteses aqui que é legal essa informação e tirar um pouco de FUD do mercado, né? Já vi maximalista falar que, tipo, putz, o Ethereum não é tão descentralizado que você precisa de 10 terabytes para rodar um full archive dele, né? Não sei o que, já tá impossível. Realmente, para você rodar um full archive com GF, eu acho que já passou dos 10 teras. Tá em 12, se não me engano. Mas o que acontece? A comunidade foi desenvolvendo novas técnicas de compressão de dados e hoje com Erigon você consegue rodar um full archive com 2 ponto alguma coisa, 2.4 teras, até no passado com um SSD de 2 teras você já conseguia um full archive, isso é, você conseguia voltar qualquer bloco, fazer qualquer reprodução de execução de 3 anos atrás.
voltando ao problema do light client que full sharding resolveria. Para não entrar tanto em matemática aqui, mas o lance é o seguinte: eles desenvolveram uma técnica que existem dois. Dá um passo para trás aqui para os matemáticos agora. Tem matemática, às vezes você consegue chegar numa conta que a gente chama de determinístico. Então, você tem lá uma equação que é x mais y igual a 3. E isso aqui não consegue ser resolvido, porque você tem duas variáveis e uma equação. Lembra da escola? Agora, quando você tem duas variáveis, duas equações, beleza, virou determinístico, consigo resolver. Aí você vai para uma outra área da matemática, que é a matemática do cálculo numérico, que às vezes eu não consigo no cálculo determinístico chegar num certo valor. Já no cálculo numérico eu consigo, que é técnicas de aproximação. Então, um exemplo básico, besta aqui. É, eu vou pegar um do meu dia a dia, né? Fazer a conta do Black-Scholes de quanto que deveria ser o preço de uma opção, ele é determinístico. Fazer a conta inversa do Black-Scholes agora é o seguinte, eu quero saber qual que deveria ser a volatilidade ali dentro. Você começa a entrar naquelas contas de o inverso da exponenciação, o inverso da raiz quadrada, e essas coisas na matemática, elas não são determinísticas. Existem o tal dos métodos numéricos, para quem estudou cálculo aí no começo da faculdade viu essas paradas. Cálculo numérico é quando você não consegue chegar na forma exata. E aí existe uma outra área da matemática que é a matemática probabilística. O DAS, ele é uma forma probabilística de você não precisar gravar toda a informação na blockchain em todos os nós. Então, o Danksharding, essa proposta do Danksharding, ela cria um jeito de, putz, o Curi, ele grava 40% de toda a informação da blockchain. O Hobby, 30%. E aí você faz lá uma conta matemática e com 98% de certeza você consegue pegar um bloco e falar, putz, esse bloco é válido. Então ele é uma forma matemática de você diminuir o peso de blocos, de rodar um cliente, e aí talvez a gente vá nessa experiência de conseguir rodar um cliente em todo o celular. E aí você aumentar ainda mais a descentralização. Então, o Danksharding total, voltando à sua pergunta, ele vai no caminho de resolver esses dois problemas. Um, a escalabilidade, porque reduz ainda mais o custo de gravar provas na base layer, que hoje é o maior custo, né? De você pega lá um custo de transação de uma L2, tá? Geralmente o gas price da L1 é maior. O que você está pagando ali naquela transação para gravar o commitment mais o bloco na L1 está mais caro do que o custo da L2. Até porque o sequencer, enfim, talvez não tenha tanta transação, ou o sequencer é centralizado, está virando profit para a empresa. Outra discussão aí para um outro dia. Mas, então tem essa primeira solução, que é resolver a escalabilidade, e a segunda, que é a melhorar a descentralização, porque deixa o cliente mais leve, e você pode talvez rodar o Ethereum um dia, um nó de Ethereum, ou na sua geladeira, ou no seu celular. Então é isso que veremos com o full charge, Dunk Charge. Ainda será Dunk, por causa que Dunk é o nome do cara que criou esse método matemática probabilística de gravar storage. Que resposta, Rob. Que resposta. Como você falou mesmo, vai ter que, assim, a gente vai ter que marcar outro papo, que o roadmap da Ethereum ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa legal para trazer, mas eu tenho mais uma pergunta antes da gente encerrar, Rob, que é um assunto que você mesmo trouxe e não dá pra gente ignorar, né, cara, que é data availability, disponibilidade de dados. Eu acho que 2023, um dos temas mais comentados, assim, na Ethereum foi exatamente a disponibilidade de dados, né, que faz parte de uma forma ou de outra no futuro da Ethereum. A gente tem várias soluções chegando aí, Celeste, a gente tem Eigenlayer aí. E aí eu queria ouvir de você, Rob, o que você acha dessas soluções de disponibilidade de dados que estão surgindo daqui para frente? E aí, por que eu estou perguntando isso, antes de você responder? Por um lado, tirar um pouco dos dados da camada base pode ser interessante, mas por outro, dependendo de como isso for feito, pode trazer também um risco, né? Hoje a gente tem algumas redes mais centralizadas que fazem isso de uma forma também mais centralizada e tá tudo bem, cada rede tem o seu uso, tudo certo. Mas quando a gente leva para Ethereum, a gente tem um nível um pouco maior de exigência, graças a toda essa comunidade vibrante, todo mundo advogando pela descentralização. Então eu queria te perguntar isso, Rob, o que você vê para esse futuro dessas soluções de disponibilidade de dados aí para com o ecossistema da Ethereum? É uma boa pergunta também, e essa eu vou dar uma resposta bem superficial, Curi, porque eu não estou acompanhando como eu gostaria essas últimas soluções.
Por exemplo, a Ingen Layer eu cheguei a ver, mas a Celestia, cara, eu nem só vi o nome. Então eu nem sei qual que é a proposta diferente dela que ela tá trazendo aí, tal como a gente conversou antes de começar a gravar, né? Acompanhar tudo é. Mas assim, até topo um dia a gente. Enfim, fora de gravação mesmo, a gente podia até marcar mais umas rodas de discussão aqui na comunidade brasileira, né? Pô, vamos pegar um Com dia. Tipo um certeza. grupo de estudos, né? Pega um Vamos, tema vamos, Ben. aqui. Vamos que isso é bom demais. Mas então, sobre o que eu estudei, né? O que eu toquei em relação a data viability, o que eu acho, eu gosto bastante desse conceito, né? Até mudar um pouco dessa forma de enxergar de layer um layer 2, né? O Casta fala bastante isso, né? De ser esse nome sumir, não ser mais layer 2, né? É uma layer do lado lá. E se a Optimism quiser começar a gravar o commitment mais os transactions na Polygon, é mais data viability, é mais um backup, né? Acho que data viability é um nome bonito para backup, que a gente vai falar. Assim como, só voltando lá atrás, que eu acho que também eu não gosto de usar nomes técnicos sem explicações fáceis para os nomes técnicos. A gente falou de blob lá atrás, tá? Gente, blob é só um nome para uma estrutura de dados. Em programação você tem várias dessas. Você tem array, é uma estrutura de lista com uma ordem, chamou de array, deu um nome de array. O objeto no JavaScript, enfim. Então blob é só um nome para um tipo de estrutura de dados, tá? Voltando ao Data Viability, então eu acho bem interessante esse conceito de você não ter mais essa layer um 2 e você usar as outras chains como backup, começar a confiar nas outras chains como backup desse mundo imutável. E eu acho que isso traz um valor. E aí até começando filosófico e finalizando para um caminho filosófico também, eu acho que a gente como humanidade ainda não entendeu o valor de cápsula do tempo da blockchain. Tipo, a gente, no mundo físico, a gente pega lá, vai lá na Noruega, vai lá no, e tem isso, a cápsula pega lá esse container, joga um monte de foto, música, enfia debaixo da terra, e tem um valor. Que às vezes, como indivíduo ou empresa, não fica muito claro. Puta, como que eu lucro com cápsula do tempo? Mas como espécie, humanidade, isso tem um puta valor, né? E eu acho que Data Viability vai bem nesse caminho aí de deixar ainda mais seguro, cara. Eu, eu acho que uma das formas que blockchain pública tem de vencer a narrativa versus a blockchain privada, ou ter o seu espaço respeitado, que vencer talvez seja uma forma não muito construtiva de olhar para o assunto, é você mostrar que estamos vivos, não, nunca perdemos dados, faz 10 anos, você consegue voltar. Você vai lá no seu extrato do seu banco e tenta retornar a transação que você fez há 2 anos atrás. Já vai ser um inferno. Às vezes um ano melhorou um pouco recentemente e você consegue lá ter exportar para Excel. Gente, o, a viability, né? O, o que fica disponível, a disponibilidade de dado, que você vai lá no Teterscan e fala, ah, deixa eu ver, outro dia a gente fez lá no nosso escritório, a gente brincou, pô, deixa eu ver uma transação aqui que eu fiz há 4 anos. E em 2 cliques você acha. Isso para mim é um poder do data viability, né? Você garantir a integridade dos dados para um nível que a história humana nunca viu, para um nível que não tem ataque de bomba atômica, enfim, desde a queimada de Alexandria aí, que é formas de você destruir dados, né? Então acho que vai um pouco por aí. E aí eu acho que tem formas criativas que eu vejo no mercado, aí sendo um pouco mais pé no chão, mais curto prazo, tem formas mais criativas que eu tô vendo, né? O Engine Layer de você reaproveitar o seu stake para isso ser usado como validação de uma outra coisa. Acho não, criativo. Vamos ver quais delas vão ter aderência de mercado, mas o legal de estar nesse mercado é isso, né? Para quem gosta de novidade e inovação, tá cheio. E é tudo experimentação também, né, Robin? A gente não sabe, como você falou, cara, talvez o último passo do roadmap do Ethereum que a gente tem hoje nem seja o último passo, talvez as coisas mudem no próximo ano, e fazer parte dessa experimentação é muito legal, ver essas soluções, essas mentes brilhantes criando cada vez mais problemas e também soluções para coisas do ecossistema. Então, realmente, eu acho que é isso que me tira da cama todo dia e fala assim, cara,
todo dia uma surpresa diferente, seja surpresa positiva, seja surpresa negativa, todo dia você consegue aprender mais e viver num ecossistema onde tudo é mutável, né, cara? Tudo a gente consegue mexer para um lado ou para o outro, não tem nada travado, assim, por mais que a gente fale que blockchain é imutável e tal, a gente tem a possibilidade de construir esse novo passo aí. Rob, antes da gente encerrar, cara, eu queria deixar esse espaço aberto para você falar alguma coisa que você queria falar e a gente não tocou aqui também, e também já pedir para você falar pro pessoal onde que a gente acompanha você. Como o pessoal deve ter percebido, o Rob aí é um cara, pô, sensacional, um desenvolvedor top. Também tem umas iniciativas muito legais aqui no Brasil, Web3, que eu acho que vale super a pena a galera também conhecer. Então, Rob, por favor, se tiver alguma coisa que a gente não falou, fique à vontade. E também aproveita, faz aquele momento jabá, conta pro pessoal aí sobre a Pod, sobre o grupo de estudos que você também tá tocando e sobre todo o resto aí também que você tá por trás. Boa. Pô, para fechar, agradecer, elogiar o espaço de conteúdo, de dar espaço para esse tipo de conteúdo, tipo o meu aqui, que não é muito, não é das coisas que mais tem demanda, né? Para espaço técnico, né, de falar um negócio mais das entranhas aí do mundo da blockchain. Eu adoro falar, me divirto, mas não é o mais midiático possível, digamos assim, então eu acho super legal esse tipo de iniciativa. Eu acho que o recado que eu deixo antes do jabá é de que eu acho que tem muito espaço nesse novo mundo, nessa nova forma, né? Que eu acho que assim, primeiro que é identificar que já aconteceu, não é? Acho que não estamos mais num momento de dúvida se né, vai ser a tecnologia, tipo, já está acontecendo. Vai estar no livro de história com certeza que um protocolo que uma pessoa lá em 2008 criou, que você não sabe quem é, chegou a transacionar bilhão, trilhão. Isso é histórico. Tipo, não tem como. Que um protocolo que não tem um dono, não tem uma empresa e ele é mutável, esse tal de open source virando open service, essa evolução do open source, é histórico também. Então fazer parte, é o que eu quero trazer. Eu acho que fazer parte disso, tem, tente fazer parte ativo, né? Eu, o Brasil ele já é um dos maiores usuários de Web3, mas ele está muito passivo na minha visão. É muito do lado do usuário só, né? De consumir e não de construir junto, né? E construir vai desde você ter uma empresa, abrir um protocolo, ser programador, mas também de você criar um canal de conteúdo, você participar de uma DAO e ver como que é esse negócio, enfim. Então, esse é meu call to action aí de chamada para ação de, pô, participe mais como protagonista e não como. Não se contente. É legal ganhar uns airdrop e ganhar uma grana com isso, mas dá para ser muito mais, ambiciona mais aí, pô. Vamos construir mais do que só isso, né? Eu acho que esse é o meu recado. E aí, onde que vocês me acham? Eu acho que a rede principal que eu tento me comunicar ano que vem, metas para o ano que vem, é melhorar meu canal de comunicação. Mas no Twitter, é o @hobsjre. Às vezes eu escrevo via BRPunk, me dei dox, né? Isso não era uma das intenções. É, aqui também tem um projeto nosso aqui no Brasil para desenvolvedores R55. A Pods, a empresa que eu sou cofundador, a gente tem um braço B2C lá fora que não oferta para brasileiro de DeFi público, mas a gente, desde o meio desse ano, a gente está com um braço B2B para tentar trazer as tecnologias de DeFi e como você transformar a sua fintech ou a sua instituição financeira num caminho mais Web3 ali, né? Então também tem esse espaço, se quiser procurar a gente para aprender mais, discutir negócio, modelos de negócio e como trazer essa tecnologia para dentro da sua empresa. Acho que é isso. Obrigado de novo aí pelo Ótimo. convite. Pô, Rob, eu que agradeço aí. Os links todos vão estar aqui na descrição. E, cara, brigadão pelo papo. Foi, assim, sensacional poder aprender sobre o roadmap da Ethereum e também poder aprender de uma forma não tão técnica, Rob. Eu gostei muito desses exemplos que você trouxe, dessa explicação técnica, mas não técnica também. Tenho certeza que o pessoal gostou. Obrigado demais pelo ter topado e por ter, pô, perdido essa hora aqui comigo. Também sou igual a você, eu acho que pô, é um papo legal demais falar um pouco sobre isso, sobre o passado, sobre o futuro da Ethereum. E com certeza a gente vai marcar uma V2 aí para falar
quem sabe sobre disponibilidade de dados, quem sabe sobre account abstraction, tem muita coisa legal acontecendo no ecossistema, e bater um papo como esse é sempre gratificante demais, eu acredito que agregou muito também pra galera. Galera, muito obrigado também a todo mundo que viu a gente até aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar o like no canal, como eu falei, os links do Rob, da Pods, do RC55, vão estar todos aí na descrição, e conheçam o trabalho do Rob, é um trabalho excelente mesmo, onde, como vocês devem ter percebido, aonde toca sempre tem um trabalho excelente. Ficamos hoje por aqui e voltamos na próxima. Valeu, galera. Obrigadão, Rob.